Você já parou para pensar que até mesmo a dor no joelho pode ter suas questões biológicas e emocionais envolvidas? Pois hoje nós vamos falar dessa dor. Mas antes disso, eu quero que, se você esteja gostando aí do nosso canal, que a gente está trazendo muita informação de qualidade científica, tanto em questões biológicas quanto as questões emocionais envolvidas diante de qualquer doença. Eu quero que você compartilhe o nosso vídeo, se inscreva do nosso canal, marque aí o sininho para que todos os vídeos que chegar até você possa aí visualizar. Bom, quando se trata de qualquer dor, a gente precisa falar sobre a inflamação sistêmica. Existem muitas pesquisas científicas demonstrando que antes de existir uma dor localizada, no caso aqui a gente está falando da dor no joelho, existe uma inflamação sistêmica ocorrendo no nosso organismo, a não ser que seja uma questão de trauma, você sofreu um acidente, você caiu, bateu o joelho, é diferente. Nós estamos falando daquela dor que aparece de repente, muitas vezes você que só faz uma caminhada, você que faz exercício de forma convencional, mesmo os atletas, a gente tem que observar tanto essas questões biológicas e emocionais. Bom, existe essa inflamação sistêmica. O que seria isso? A gente tem que entender que no nosso intestino fica 80% da nossa imunidade. A nossa imunidade é quem protege o nosso sistema biológico, é quem ativa os sistemas de inflamação para proteger o nosso corpo, porque tudo tem um porquê, até mesmo a inflamação tem o seu lado benéfico, né? A restauração de tecidos. O grande problema é essa inflamação sistêmica e crônica, muitas vezes. A inflamação aguda serve para reparar os nossos tecidos de muitas coisas, tá? O que acontece? Quando você tem um estilo de vida inadequado, então tem uma má alimentação, tem aí, não faz atividade física, o nosso corpo foi feito para se movimentar, isso pode gerar uma lesão a nível intestinal, que a gente chama de leaky gut, que na ciência é o que a gente chama de um gotejamento, ou seja, o intestino, a mucosa intestinal, começa a ter um desequilíbrio tanto de flora intestinal quanto uma alteração da mucosa intestinal em si, e isso faz com que haja um gotejamento de substâncias que não deveria passar para o nosso sistema biológico pela camada intestinal e acaba entrando no nosso sistema. Então, assim, um metal tóxico, uma substância inflamatória para o nosso corpo, e isso faz com que haja uma ativação do sistema imune. Então é produzida aí citocinas inflamatórias, substâncias que são agressivas, né, até certo ponto para o nosso corpo, quando a gente pensa isso de forma crônica, tá? Então é preciso que a gente entenda sobre isso. Muitos pacientes já chegaram até mim com dores agudas, dores crônicas, e diante da avaliação a gente percebe que existe essa inflamação crônica realmente sistêmica. Existem vários marcadores inflamatórios que a gente pode investigar. A proteína C reativa é uma delas, os próprios leucócitos. Então, assim, nós precisamos realmente avaliar esse quadro de inflamação sistêmica, tá? É importante que a gente entenda isso. Existem também outros marcadores de autoimunidade, ou seja, o seu corpo começa a produzir anticorpos, e esses anticorpos, eles agridem as articulações e todos os outros órgãos, todos os outros tecidos. As articulações também são localidades de reserva de toxinas. Então, quando o seu organismo recebe muitas toxinas, uma maneira de guardá-las, vamos dizer assim, para que não fique agredindo o seu sistema mais importante, que seriam os órgãos, é guardar isso a nível de articulação e também tecido adiposo. Então, a gente também tem que fazer essa análise. Agora, você tem que avaliar principalmente essa inflamação sistêmica, tem que analisar se você não tem aí um marcador de artrite reumatoide, de fator reumatoide alterado, ou seja, está produzindo autoanticorpos que agridem as articulações. Tem que analisar o quanto de inflamado, o quanto de intoxicado você tá, e também tem que fazer uma análise emocional. Quando a gente fala em dor no joelho, cada dor, gente, tem um porquê, tá? A dor no ombro é diferente da dor no joelho.
A dor no ombro é diferente da dor da cervical, por exemplo. É importante que quando a gente fale isso, você entenda que a dor no joelho, grave isso, está relacionada a me sinto incapaz fisicamente. Vamos lá de novo então? Você muitas vezes vai fazer uma caminhada e aí por essa sensação de incapacidade, às vezes vai subir um morro, vai pedalar, não está acostumado a fazer atividade física muitas vezes. Você se sente incapaz, muitas vezes isso é até a nível inconsciente. E aí simplesmente você, depois da caminhada, tem a dor no joelho. Entenda que toda dor já é uma fase de reparação do seu corpo. Então, quando você tem a dor, é que você viveu esse conflito e ele, de uma certa maneira, foi finalizado, tá? Então, geralmente a dor aparece depois de você ter feito uma caminhada, uma corrida que você não tá adaptado. Aí você pode me perguntar, mas por que até os atletas têm lesões no joelho? Porque os atletas são os mais competitivos ainda, né? Então, se ele se sente incapaz diante de um adversário, incapaz fisicamente para aquele combate, provavelmente ele possa ter até uma fragilidade a nível de joelho. Então, toda dor tem um porquê. Começa a perceber, tá? E por que diante da atividade física vai melhorando essa dor no joelho? Porque você começa a se sentir capaz, né? Você começa a fortalecer os seus músculos, você começa a ver que você pode, mesmo que doa hoje, você vai de novo e vai de novo, e você vai melhorando esse entendimento do quanto você é capaz. Fora que biologicamente a atividade física também ativa aí a produção energética, a atividade física melhora o líquido sinovial das articulações, melhora a circulação em si. Então, assim, até mesmo, né, uma dor tem uma causa biológica e emocional, e a atividade física, ela melhora tanto esses conflitos biológicos, essas alterações biológicas, quanto os conflitos emocionais. Então tá aí mais uma vez porque nós deveríamos sempre cuidar do lado biológico e do lado emocional. Agora, tá tendo lesões recorrentes, tá tendo quadros recorrentes, você tá caindo no conflito o tempo todo, ou seja, você melhora, daqui a pouco você vai fazer uma atividade, você entra no conflito de novo. Isso tudo tem que ser analisado, principalmente para os atletas de alto nível. Tem que ter um suporte emocional, tem que ter essa capacitação, né? Tanto biológica, uma adequação biológica, nutricional, quanto também esse acompanhamento emocional em si. Outra coisa importante a falar é que muitas vezes a dor no joelho não é do joelho, né? A gente já teve casos do paciente sentir muita dor no joelho e essa dor ser correspondente à coluna, ser correspondente à tensão da face muscular da coxa. Então, assim, tem que ir num profissional capacitado, tem que ir num fisioterapeuta específico de ortopedia, tem que ser especializado naquilo, tem que ir num profissional da medicina integrativa para entender o que está acontecendo com esse paciente, não olhar somente para a articulação, porque é muito fácil a gente só olhar para a articulação, tomar um anti-inflamatório, melhorar essa dor, mas e depois? Essa dor ser contínua, virar um problema crônico, gerar um desgaste articular. Então, assim, muitas vezes você tem dor, vai fazer o exame e não dá nada, e você acha que você não tem nada, tá errado, tá? Tem que analisar o nível sistêmico, e aí você com certeza vai achar. Lembra que antes de existir um desgaste articular, tem que ter um quadro inflamatório articular, tem que ter uma alteração química articular, então muitas vezes que não dá exame nenhum. Então, fica atento sobre isso, não deixe a sua articulação chegar a um nível de desgaste articular, porque senão realmente fica mais difícil esse regresso, mas eu tenho certeza que você, com esse pensamento sistêmico, esse pensamento de que a dor pode advir de outra articulação, dessa dor advir do seu intestino, do seu sistema emocional, você talvez aí tenha essa consciência de que tudo pode ser diferente. Então é isso por hoje. Se você gostou, compartilha, curta, dê o seu like, que é isso que me faz aqui. Tá toda semana com você, independente de onde eu tô. Hoje eu nem tô em casa, tô viajando, mas eu tô aqui para trazer esse tipo de informação. Um grande beijo, até mais, nos curta e compartilhe, até mais.